Sabe, quando se fala em gerenciar riscos, é comum pensar em ferramentas super complexas, softwares caros, mas e se a solução mais poderosa não for a mais complicada, e sim a mais subestimada? Hoje a gente vai desvendar um método que faz exatamente isso, transformar percepções que são subjetivas em prioridades estratégicas bem claras. Essa citação, olha, ela resume perfeitamente o cenário atual. A questão não é mais se uma organização deve ou não gerenciar riscos, mas sim como ela faz isso de forma inteligente. Ter um processo bem amarrado, bem estruturado, deixou de ser um luxo para ser uma questão de sobrevivência mesmo. E é exatamente aqui que o método Mosler entra. Muita gente olha para ele e pensa, isso é simples demais. Mas é aí que está o pulo do gato. É nessa simplicidade que mora a força dele. Ele oferece uma estrutura de análise super robusta, sem precisar de modelos matemáticos de outro mundo. Ok, para a gente entender bem o método, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que ele é subestimado. Depois, vamos conhecer os critérios que são a base de tudo. Em seguida, ver como calcular os indicadores, como isso vira prioridade e, no fim, por que ele continua tão relevante hoje em dia. Vamos lá, primeira parte, o método subestimado. A ideia aqui é desconstruir essa noção de que o básico não pode ser estratégico. Em essência, o que é o Mosler? Pensa nele como um tradutor. Ele pega julgamentos que são subjetivos, aquela nossa percepção sobre um risco, e converte em dados. Dados objetivos, que a gente pode comparar. É um jeito, basicamente, de colocar números na intuição. E quando que isso é mais útil? Exatamente naqueles cenários cheios de incerteza onde não existe um caminhão de dados históricos para analisar. O método oferece um caminho lógico para tomar decisões, mesmo quando o futuro parece meio turvo, o que, convenhamos, é a realidade da maioria das empresas. Certo, segunda parte, os 6 critérios essenciais. Afinal, como essa tradução do subjetivo para o objetivo funciona na prática? A base de tudo são 6 critérios de análise. Imagina isso como um tipo de checklist analítico. Para cada risco que aparece, a gente passa ele por essas 6 lentes, dando uma nota de 1 a 5 para cada uma. Isso força uma análise do problema por vários ângulos, e não só de uma perspectiva. Vamos passar rapidinho por eles. Função e substituição, por exemplo, medem o impacto direto na operação. Já profundidade e extensão olham para os danos mais intangíveis, como o estrago na reputação da marca. E para fechar, probabilidade e impacto financeiro quantificam a chance daquilo acontecer e o prejuízo direto no bolso. Tudo bem, terceira parte, calculando os 5 indicadores. Agora que a gente já tem as notas, é hora de transformar esses números em inteligência de verdade. Olha só, as notas individuais são só o ponto de partida. A verdadeira mágica do método Mosler acontece quando a gente combina essas notas. Usando umas fórmulas bem simples, a gente gera 5 indicadores que dão uma visão muito mais profunda sobre a natureza de cada risco. As fórmulas são bem diretas, sem complicação. A importância do sucesso e os danos causados nos dão a magnitude do problema. A perda esperada já traz a dimensão financeira. E o indicador-chave, a tal da evolução do risco, ou ER, junta tudo isso num único número. É ele que vai nos guiar. Quarta parte, da pontuação à prioridade. E é esse número final que permite tomar decisões claras, objetivas e, mais importante, defensáveis. A evolução do risco, o E, é a grande estrela. É aqui que a mágica acontece de verdade, porque ele nos dá um número final que permite comparar coisas que parecem incomparáveis, tipo um risco de segurança física contra um risco de falha de sistema. Vamos ver um exemplo prático que estava no material de origem. Imagina um centro de distribuição vulnerável, com alarme que não funciona e pouca segurança. A análise Mosler chegou no R de 900. Tá, mas o que significa esse número 900? A escala do próprio Mosler nos dá a resposta. Um ER de 900 cai bem na faixa de risco elevado. Isso é um baita sinal vermelho. Significa que o problema exige atenção máxima, para ontem, antes que cause um dano sério para a operação ou para a imagem da empresa. E agora a gente vê o poder de priorização em ação. O risco da segurança do armazém com o R900 é claramente mais urgente que uma falha no sistema ERP, com o R de 432, classificado como pequeno. O método simplesmente remove a dúvida e mostra exatamente onde o dinheiro e o esforço devem ir primeiro. 2 problemas complexos, uma resposta clara. E para fechar, nossa quinta parte, por que o Mosler ainda importa? Porque uma técnica que parece tão simples continua sendo tão valiosa hoje. Bom,
O verdadeiro valor do Mosler está na sua versatilidade. Ele cria uma ponte, uma linguagem comum entre a galera técnica e a liderança. E como não precisa de software caro, ele acaba democratizando a análise de risco. É perfeito para avaliações rápidas ou para empresas que estão começando a estruturar essa área. No fim do dia, o que o Mosler faz é democratizar o entendimento sobre o risco. Ele é, como a gente falou, um tradutor universal. De repente, especialistas, gestores, diretores, está todo mundo falando a mesma língua. Isso, claro, leva a decisões mais inteligentes, colaborativas e transparentes. Isso nos leva de volta à pergunta lá do início. No mundo que parece obcecado com a complexidade, talvez o maior valor estratégico esteja escondido na simplicidade bem estruturada. Ferramentas como o Mosler nos lembram que clareza e método, acima de tudo, são as virtudes mais poderosas na gestão de riscos.